Bem, boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor para todos. Amém. Uma alegria podermos estar juntos, né? Em comunhão, né? Em comunhão uns com os outros. Amém. Né? Esse é um dia, todos os dias são dias especiais, né? Mas esse dia que é segunda-feira, né? Esse horário é reservado. É reservado para o Senhor, né? Pelo menos para a minha vida, né? Às vezes a gente recebe outros convites para estar em outros lugares. Nesse dia, né? Nesse horário, né? A gente não, esse dia a gente não pode, já está reservado. Já temos um compromisso. Né? Compromisso com o Senhor e com os irmãos, né? Amém. Porque um ajuda o outro quando nós estamos juntos, né? Por isso que é importante um estar. Às vezes acontece a gente não poder estar no culto, né? Mas só se for uma coisa muito. Não dá para estar mesmo, né? Mas se for uma coisa que dá para deixar para fazer, amanhã a gente pode fazer, tem que se esforçar para estar nesse tempo junto, né? E a Bíblia diz que onde há comunhão dos irmãos, o Senhor ordena a bênção. O Senhor nos abençoe. Amém? Amém? Gostaria de estar orando em primeiro lugar, depois vou estar compartilhando uma palavra com os irmãos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite. Obrigado, Deus, pela tua bondade sobre cada um de nós. Amém. Obrigado porque tua palavra se cumpre em cada um de nós, Senhor. Tu disse, Senhor, que a tua bondade é grande sobre nós, Senhor. Tua Amém. graça, tua misericórdia, Senhor. Obrigado por ter guardado cada um de nós aqui com saúde, Senhor. Amém. Com saúde, nada tem nos faltado, Pai. Tu és o nosso pastor, nada tem nos faltado, Senhor. Não tem nos faltado a tua alegria, Senhor. A presença tua, a paz em nosso coração. Sabemos, Pai, que onde Jesus está a paz. Amém. Declaramos, Pai, a tua paz aqui nesta noite, sobre cada um de nós. Pedimos, Deus, que tu venha fluindo aqui no nosso meio, que a tua presença venha sendo real aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de estar lendo uma palavra com os irmãos em Lucas 10, do 38 até o 42. Dez, 38 e 42. Uma passagem muito conhecida por todos nós, né? Que fala de Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se a sentar aos pés do Senhor, a ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenhas deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhes, pois, que venha ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou menos uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Então, a gente, nesses dias, semana passada, a gente escutou muito sobre quando Jesus passava nas casas, né? Em cada casa que ele passava, ele deixava um aprendizado, um ensinamento para nós, né? E aqui nessa passagem não foi diferente, né? Aqui, como a Marta ali estava preocupada em servir o Senhor e não parava os seus afazeres, como nós lemos ali, né? Ela pensou que estava fazendo certo, porque ela disse para Jesus, né? Até quis repreender Jesus, né? Da forma que ela falou, né? Senhor, não te importa que eu fique aqui te servindo sozinha? Né? Manda que a minha irmã me ajude, né? O que Jesus respondeu para ela?
no 41, respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas, né? Entretanto, pouco é necessário, ou menos uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Qual é que é a boa parte aqui que fala? A boa parte é lá em cima no versículo 39, que diz: os ensinamentos. Ela estava para ouvir os ensinamentos do Senhor, né? Então, o ensino do Senhor, muitas das vezes é mais valioso do que milagre, né? O ensino fica retido no nosso coração, né? Se nós vemos a passagem dos 10 leprosos, né? Foram 10 que receberam o milagre, né? Mas só um voltou para agradecer, né? Então o ensino vai ficar retido no nosso coração. Tem muitas pessoas que recebem o milagre de Deus, mas esquecem do milagre que Deus fez, e muitas vezes nem vão ser salvos, né? Então Jesus orientou ela que o trabalho é importante, mas trabalho demais não é bom, né? Muitas das vezes eu meditei assim para mim, o que nos tira a presença do Senhor é o trabalho, muito trabalho. E você procura, sempre tem coisa para fazer, sempre tem mais, né? Então a gente tem que parar e tirar um tempo para o Senhor, né? Tudo aquilo que a gente julga necessário na vida, a gente coloca em primeiro lugar, né? Então, tem alguém falar um dia que ele disse que todos nós temos 24 horas, e aquilo que a gente julga importante na vida, a gente coloca dessas 24 horas, né? Então buscar o Senhor é fundamental, né? E a preocupação aqui, que nem Jesus disse para ela, te preocupa com muitas coisas, né? A nossa preocupação impede nós ver assim a presença de Jesus e ver que Ele está conosco, né? Eu lembro dos discípulos aqueles no caminho de Emaús, eles estavam preocupados com o que tinha acontecido, e Jesus estava caminhando com eles, e eles não percebiam que Jesus estava com eles, né? Então a preocupação, a ansiedade deles impedia de ver a presença do Senhor, né? Então toda pessoa que ela fica muito preocupada e ansiosa, ela não vê as coisas boas que tem, só pensa do lado negativo, né? As coisas ruins. Então temos que aquietar o nosso coração, né? Levar diante de Deus nossas orações, nosso súplica, e a paz dele vai vir sobre nós, né? Então, em Mateus fala 6,33, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, o reino dele, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, primeiro as coisas de Deus, né? Muitas das pessoas às vezes querem buscar as coisas de Deus, mas querem deixar por último, entendeu? E com Deus não funciona assim, a gente tem que dar o primeiro para Ele, né? É o primeiro para Ele, o Senhor, né? E uma das formas de nós agradarmos a Deus é pedir que o reino dele venha sobre nós, né? O reino dele venha sobre nós, né? Como a Bíblia diz que em Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria e gozo e paz no Espírito Santo. Amém. Né? Então, quando a gente procura essas coisas, né, a gente está agradando a Deus, né? Amém. Daí no versículo 18 diz um pouco mais, diz que aquele que dessa forma serve a Cristo é aprovado pelos homens e agradado por Deus, agradável aos olhos de Deus, né? Então devemos assim nos esforçar para viver assim, viver no Espírito, né? E viver assim, pedir que o reino de Deus venha sobre nós. Amém. E onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de cada um de nós, né? Como Jesus dizia, né? O reino de Deus não está ali ou lá. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, né? Como é que a gente vê o reino de Deus? Vamos supor, se nós vimos uma pessoa que está manifestando algo de Deus, Deus está reinando. Deus está reinando ali, né? Pessoa, uma bondade de uma pessoa que a gente está vendo, que a pessoa tomou uma atitude como Jesus estivesse fazendo, né? O reino de Deus está ali, né? A gente não vai ver, a gente vai imaginar como que é o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de cada um, está dentro de mim, dentro de você, né? Quando nós tomamos uma atitude que agrada o coração de Deus, o reino de Deus. Amém? Amém. Então eu gostaria de deixar essa palavra para os irmãos, né? Para nós não ficarmos ansiosos, nem preocupados, de coisa alguma. Amém. Né?
E se nós analisarmos o que move nós ficar preocupado? Nada, né? A Bíblia diz que nem um côvado aumenta, né? Nada aumenta, né? A preocupação só nos prejudica, né? Então temos que descansar no Senhor, né? Acreditar que Ele é o nosso Pai e está cuidando de nós, né? Ele está cuidando de nós. Amém? Amém. Vamos estar orando então? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, descansar em Ti, Senhor. Queremos, Senhor, acreditar na Tua palavra, Senhor, que Tu diz que Teus anjos acampam-se ao nosso redor, Senhor, e livram-nos do mal, Senhor. Queremos levar diante de Ti, Pai, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Nós queremos levar diante de Ti e declarar que Tu cuida de nós. Tu tens sido o nosso pastor e nada tem nos faltado. Nada tem nos faltado. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem sido muito fiel, irmãos. Nada tem faltado. Amém. Né? Nós somos um testemunho vivo, né? Que nada tem faltado para a gente. Deus sempre tem nos surpreendido, né? Deus tem feito muito mais, além daquilo quanto pedimos ou pensamos, né? Deus tem nos abençoado muito, tudo é graça, né? A gente tem aprendido assim que tudo é graça de Deus, nada a gente faz por merecimento, né? O que é graça que a gente tem aprendido, né? É um dom imerecido. Deus tem nos agraciado, e cada um de nós, se nós formos olhar, Deus tem nos agraciado, né? Eles têm cuidado. Amém? Não se sinta sozinho, o Senhor está contigo, Ele está te guardando teus filhos, a tua família. Amém? Vamos louvar o Senhor então com toda a gratidão no nosso coração. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
que é? Qual é que é a prof hoje? Sou eu? Ah, amém? As crianças são uma bênção do Senhor, né? E tudo que a gente fizer para eles, né? Sempre vai ficando registrado o coração deles, né? Há uns 15 dias atrás a gente foi para o Rio Grande do Sul passear, ver nossos parentes, e daí eu fui a alguns lugares com o Samuel mostrar alguns lugares que aconteceu, algumas histórias que eu contava para ele, e que contava com ele quando era pequeno, foi no lugar que aconteceu, né? Eu disse, aqui aconteceu tal coisa. Aí nós andávamos mais um pouco ali, aconteceu tal coisa, né? Aí, isso é legal para ficando gravado deles, né? Aí eu lembro assim um fato que aconteceu assim que eu nunca mais esqueci, né? Até alguns vão achar engraçado aqui, né? Eu vim de uma família muito pobre, né? E eu tinha vontade de tomar refrigerante e não tinha refrigerante, né, para tomar. Aí uma pessoa passou por mim e viu assim, pegou e ofereceu uma coca para eu tomar. Aquelas de garrafinha, hoje quase não tem, né? Aí eu tinha, sei lá, uns 8 anos mais ou menos, né? Aí eu tomei aquela coca, tomei um tanto assim, né? E não ia mais, né? Porque o estômago era pequenininho, né? E eu fui namorando aquela coquinha, namorando, até acabar tudo. Né? Não ia botar fora, né? Aí quando a gente foi para lá essa vez, eu passei justo naquele lugar. Aí essa história eu tinha contado pro Samuel já. Eu fui lá e comprei uma coquinha, sentemos no mesmo lugar e tomamos uma coquinha junto sentado, né? Então algo legal, né? Que a criança não esquece mais, né? Amém? Então as crianças são uma bênção, tudo que nós semearmos no coração deles vai ficar, né? Então todas as coisas boas que nós lançamos para eles, que essa pessoa que me deu essa coca, nunca mais esqueci dela, né? Muita gratidão no meu coração por ela, né? Então tudo que nós semearmos nossos pequenos aqui, pequenos grandes, né? Tudo vai ficar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pelas crianças. Sabemos, Pai, que o coração delas, Senhor, é um coração, Senhor, fácil de guardar a tua palavra, Senhor. Senhor, pedimos, Pai, que tudo que foi semeado no coração delas nessa noite, Senhor, possa ficando gravado no coração delas. Que elas nunca venham esquecer dos teus ensinamentos, Senhor. Pedimos também, Pai, que venhas abençoando a vida da Tânia, que vai estar com eles, Senhor. Enche ela do teu amor, Senhor, para com eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar para o nosso irmão? Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer pela vida do Charles, pela Canile, do Davi, do André, Senhor. Ó Senhor, pedimos, Pai, que tua graça venha enchendo ele nessa noite, Senhor. Enche ele, Pai, de ti, do poder do teu Espírito Santo, Senhor. Usa a vida dele, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para falar com cada um de nós, Senhor, que vamos escutar a palavra do Charles. Nós queremos abençoar eles, pedir que tu venhas enchendo esta vida com teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a todos. Amém. Para mim é sempre uma grande alegria poder trazer a palavra de Deus, né? Deus sabe das nossas dificuldades e mesmo assim Ele quer usar cada um de nós na sua obra. Ele entregou 12 talentos para cada um, né? E
Sempre que eu tenho a oportunidade, eu fico muito feliz, irmãos. Amém? Amém. Então, eu quero compartilhar um texto com os irmãos que Deus tocou no meu coração. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 6. 2 Reis, capítulo 17. Glória a Deus. Todos acharam? 2 Reis 17, 6 e 7. 2 Reis 17. O livro é 2 Reis, capítulo 17, versículos 6 e 7. Amém? Amém. Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tudo aqui essa noite é para o Teu louvor e a Tua glória, Senhor. Tudo é para Ti, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Então eu passo a ler, irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou Israel para a Síria. Ele os fez habitar em Ala, em Gozã, junto ao rio Abor, nas cidades dos Medos. Tudo isto aconteceu porque os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que fizera subir a terra do Egito, debaixo do poder do rei do Faraó, rei do Egito. Eles temeram a outros deuses. Amém, irmãos? Então, esse texto, ele explica para mim e para você por que a desgraça veio sobre Israel. O versículo fala, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tirou o povo de Israel do Egito. Eles estavam escravos, com mão forte, com mão poderosa, com sinais. Ele rompeu aquela escravidão, fez o mar vermelho se abrir, o povo passou a pé seco, sustentou eles 40 anos no deserto, que a Bíblia diz que não tinha um doente, que não faltava alimento, que não faltava água, que as sandálias cresciam com os pés e que as roupas não ficavam velhas. Isso Deus fez no deserto. Deus introduziu esse povo em Canaã, na terra prometida, terra que manava leite e mel. Deus deu tudo isso, e quando eles estavam bem, viraram as costas para esse Deus e serviram a outros deuses. Foi por isso que Deus permitiu que os assírios levassem eles cativo, tirando eles da sua terra natal. Às vezes, irmãos, a dor e o sofrimento é o último recurso que Deus tem para usar, para resgatar o ser humano. Porque às vezes o ser humano, ele se fecha, ele só vive naquele mundinho e dá as costas para Deus. E às vezes Deus permite a dificuldade, a luta, para a pessoa parar e refletir: o que tenho feito com a minha vida? E não tem nada mais que nos traz para perto de Jesus que o sofrimento. Muitos vêm por outros motivos, mas a maioria vem porque está sofrendo. Eu sou um exemplo desses que vem quando está sofrendo. E eu louvo a Deus. Há 20 anos atrás, eu estava mergulhado numa depressão muito forte. Não entendi o que estava acontecendo. Mas hoje eu agradeço a Deus por aquela dificuldade, porque foi isso que me fez me aproximar de Jesus e mudou todo o rumo da minha vida. Então, irmãos, às vezes Deus permite situações difíceis para as pessoas pararem e observar o que tem feito com a sua vida. Amém? Então, isso aconteceu com o povo. Eles adoraram a outros deuses. E eu pergunto para mim e para você essa noite: será que tem algo que está ocupando o lugar de Deus no nosso coração? Pense sobre isso. Será que tem algo que é mais importante do que Deus na minha vida? Peça para o Senhor te mostrar, porque o coração do homem é enganoso. Às vezes ele diz: não, eu amo o Senhor, mas às vezes tem coisas ocultas. Amém? E o Senhor, Ele vai mostrar, porque Deus nos ama e Ele quer o nosso bem.
Então, irmãos, a gente leu aqui que o povo de Israel foi levado cativo. Então, eu quero explicar para vocês o que acontece. Israel era um povo só, sobre quando Saul, Davi e Salomão eram reis. Era um povo só. Só que Salomão deixou entrar a idolatria, porque ele teve vários casamentos políticos. Ele casou com mulheres de outras nações. E essas mulheres trouxeram a idolatria dentro do reino de Israel. E aí então Deus se irou com Salomão e falou: olha, por causa do pecado da idolatria, o reino de Israel será dividido. Mas eu não vou dividir na tua geração por amor ao teu pai Davi. Deus amava tanto Davi que Deus não repartiu o reino em Salomão, mas ele falou: a partir de ti será dividido, e não deu outra. Quando Roboão, filho de Salomão, assume o reinado, eu até comentei, né, na outra pregação, que Roboão foi muito pesado com o povo de Israel, e o povo se irou, se irritou, e aí houve desprendimento. Então, 10 tribos, são 12 tribos de Israel, 10 tribos se desprenderam, formando o reino do norte, capital Samaria, esses que foram no cativo aqui que eu li agora. E o reino do sul, que é o reino de Judá, ficou a tribo de Judá e a de Benjamim, capital Jerusalém. Estão entendendo, irmãos? Então, nesse versículo que eu li, o reino do norte foi levado cativo. E quando esse reino se desprendeu, todos os reis, não teve um que foi bom diante do Senhor. A Bíblia diz que todos os reis do reino do norte foram maus aos olhos do Senhor, fizeram abominações. E por isso que agora Deus permite que eles sejam levados cativo. Porque o povo de Israel, se você for ler a história, existe o ciclo do pecado. O que é isso, irmãos? O povo pecava, Deus permitia a aflição, a consequência do pecado, então eles se arrependiam, se humilhavam, Deus perdoava, Deus restaurava, e quando estavam tudo bem, voltava a pecar novamente. Esse ciclo perdurou por séculos em Israel. Só que tem uma hora, irmãos, que Deus dá um basta. Deus, ele é misericordioso, ele é tardio em irar-se, mas chega uma hora que Deus dá um basta. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam pecando, chegou uma hora, deu. E aí então eles foram levados cativos. Isso aconteceu com esse povo. Mas existia um rei da tribo de Judá, existiam reis bons, poucos. A maior parte dos reis do sul também foram maus, mas teve alguns reis bons. Um exemplo foi Josias. Quero estar lendo com vocês agora, no mesmo 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. Glória a Deus. Diz assim a palavra, falando sobre Josias, o rei de Judá, da tribo do sul. Porque nessa época, o rei do norte já estava cativo, tá? Falando de Josias, diz assim, nem antes e nem depois dele, Josias, houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração e de toda a alma e de todas as suas forças, conforme a lei de Moisés. Olha o que Deus está falando sobre Josias. Não teve nem antes e nem depois dele um rei que buscasse tanto a Deus de interesse de coração como o rei Josias. E por que Josias agradou tanto ao Senhor? Se nós formos ler a história, ele tirou toda a idolatria do reino de Judá. Ele fez uma reforma profunda, tirou todos os ídolos, poste-ídolos, todos os objetos consagrados a outros deuses, jogou fora. Os sacerdotes que faziam cerimoniais para outros deuses, também tirou fora. Todos os altares aos deuses foram destruídos. Inclusive o altar a Moloque, onde os reis de Israel sacrificavam seus próprios filhos para essa entidade maligna que era Moloque. Ele também destruiu isso.
Os carros, os cavalos, que era consagrado aos outros deuses, também deu fim em tudo. Os altos, nos montes, eles sacrificavam aos outros deuses, também ele acabou com tudo, com aqueles altos. Inclusive com os altares do Reino do Norte, que como já foram deportados, alguns altares também ele destruiu. Então assim, Josias era assim, isso não agrada a Deus, vamos tirar fora. Ele colocou o seu coração com sinceridade em buscar o Senhor e fazer a vontade de Deus. Ele foi um rei bom, ele foi reto aos olhos do Senhor, e é isso o que agradou ao Senhor. Amém? Voltando um pouquinho, no versículo 21, do mesmo capítulo, fala assim, deu ordem o rei a todo o povo, celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Nunca se havia celebrado tal Páscoa desde os dias dos juízes, que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco nos dias do rei de Judá. Mas no 18º ano do rei Josias, celebrou-se essa Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Josias também aboliu as adivinhações, feiticeiros, terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Isto fez ele para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro do sacerdote Elquias, que achara na casa do Senhor. Amém? Então, irmãos, ele não apenas celebrava a Páscoa, mas ele celebrava de uma forma tão linda, de uma forma tão entregue, que foi a Páscoa mais linda desde os juízes. Então, ele não fazia algo por fazer ao Senhor, ele fazia de todo o coração. Amém? E é isso que nós precisamos, irmãos. Precisamos fazer algo para Deus com todo o nosso coração, inteireza de coração. Como Josias, isso está errado, tiro fora. Isso está certo, vamos fazer. Amém? Isso agrada o Senhor. Josias agradou o Senhor e ele é um exemplo para nós. Mas, infelizmente, irmãos, o reino do sul, que nessa época agora que Josias era rei, quando ele morre, a sua descendência não deu continuidade. A idolatria novamente entra no reino de Israel e, ao passar de alguns anos, Deus também permite que Nabucodonosor leve cativo o povo de Judá. E vale a pena perceber que o reino do sul ficou 120 anos a mais em liberdade do que o reino do norte. Por quê? Porque teve reis bons, teve pessoas que buscaram a Deus. Então, irmãos, quando tem alguém buscando ao Senhor, Deus segura. Quando alguém está buscando a Deus, a misericórdia se renova. Por isso você é uma coluna na sua casa, uma coluna na sua família. Quando estiver lá no altar de oração, de adoração, de intercessão, Deus vai segurar, Deus vai guardar, Deus vai proteger, Deus não vai permitir que a calamidade atinja a tua casa. Amém? Por isso nós somos torre forte de oração. Precisamos ser como esses bons reis de Israel, ficar firmes para que a misericórdia do Senhor alcance toda a nossa família. Amém? Porque Deus é fiel. Muito pode a oração do justo, a Bíblia diz. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o que Deus espera da minha vida e da tua vida? Eu quero ler Romanos 12, 1. Ali fala o que Deus espera de nós. Romanos 12, 1. Diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que significa, irmãos? Que eu tenho que fazer o meu culto a Deus com as minhas palavras, com as minhas canções, mas também com a minha vida. A minha vida tem que ser um culto ao Senhor, as minhas atitudes, as minhas escolhas. Amém? Não somente uma vez por semana quando eu venho à igreja, mas todos os dias a minha vida tem que cultuar ao Senhor. Amém?
Isso que Deus espera de nós. E a Bíblia diz que o coração de Josias era convertido ao Senhor. O que é ter um coração convertido ao Senhor? O mundo, ele anda numa direção. O mundo tem os seus valores que são inversos aos valores de Deus. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo se torna automaticamente inimigo de Deus, porque é contrário. Então, se converter, o que é? Todos nós nascemos com a semente do pecado, a descendência caída de Adão. Então, a gente, por natureza, tende a andar como o mundo, no curso do mundo. Mas esse caminho do mundo vai levar para a perdição. Jesus, quando entra na nossa vida, ele faz uma conversão. Estou caminhando para o abismo. Entra Jesus, eu mudo 180 graus. Eu mudo de direção. Ao invés de ir para a perdição, eu começo agora a caminhar para a salvação. Isso é conversão, mudança de atitude. Começa na mente, mas reflete nas minhas atitudes, reflete nas minhas escolhas, reflete no meu dia a dia. Amém? Não basta eu apenas mentalmente aceitar a Jesus e dizer que amo Ele, mas continuar caminhando para a perdição. Estão entendendo? É importante eu aceitar e com a minha vida mudar. E aí então eu caminho para a salvação. Isso é conversão. E isso, irmãos, não é fácil. É mais fácil andar como todo mundo. É mais fácil ser como todo mundo. Porque aí eu não vou ser rotulado, aí eu não vou sofrer rejeição, eu não vou sofrer nenhum desconforto. Porque eu vou estar com a maioria. Só que nem sempre a maioria está certa. Porque a maioria se crucificam. A maioria que recebeu os milagres de Jesus, que eram curados, lá estavam diante de Barrabás e de Jesus, essa mesma maioria se crucificam. Então, irmãos, nós precisamos não da maioria nem de nada. Precisamos saber o que Deus quer da minha vida. Qual a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Porque às vezes, irmãos, quando estamos num grupo, muitos têm dificuldade de se posicionar porque vão sofrer rejeição, porque vão ser chamados de, sei lá, alguma coisa que possa ofender. Mas nós precisamos se posicionar com sabedoria, sim, né? Não ser aquela pessoa que vai gerar conflito. Não isso, irmãos, né? Precisamos ser como o sal da terra, né? O sal, ele é uma quantidade certa. Se eu boto sal demais, também estraga, né? Então precisamos ser sal, saber a medida certa para me posicionar, para não ser negligente, para não viver de acordo com o mundo. Estão entendendo, irmãos? E você pode ter certeza que em algum momento você vai ser confrontado, né? Vamos ver lá o que diz em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 18. Se alguém quiser abrir, beleza. Se não, é só acompanhar a leitura, né? João 15, versículo 18 diz assim, ó: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vós não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que o Senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão para que, por causa do meu nome, pois não conheceram aquele que me enviou. Então, irmãos, nesse texto de Jesus, ele fala, o mundo é hostil. O mundo, ele vai conspirar contra os filhos de Deus. Por quê? Porque são opostos. A luz incomoda as trevas. Então, isso vai acontecer em algum momento da nossa vida. E se não acontecer, cuidado. É porque nós estamos como o mundo. Nós tomamos a forma do mundo. Aí, então, a gente não incomoda ninguém. Não que eu tenha que viver para incomodar alguém, né? Estão entendendo, irmãos? Né? Não é isso. Mas, pelo nosso posicionamento, pela nossa postura, vai gerar algum desconforto. Isso é natural. Isso também temos que nos alegrar, porque é sinal que estamos no caminho certo. Porque Jesus incomodou. Os discípulos incomodaram. O apóstolo Paulo incomodou.
Todos os homens de Deus incomodaram o sistema caído do mundo. Amém? Glória a Deus. O mundo é hostil. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos, mas Ele faz acepção de atitudes. O que isso significa? Por exemplo, tem pessoas que pegam a Bíblia e dizem, isso eu quero para a minha vida, isso eu não quero. Pega a Bíblia como um cardápio de um restaurante e diz, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero. Não é assim que funciona. Não é uma atitude certa diante de Deus. A Bíblia, ela tem que ser lida e praticada como um todo. Não só aquilo que me agrada. Tem pessoas que querem ouvir pregações que só agradam o ego dela. Pregações de vitória, pregações de conquistas. Mas isso não faz parte da vida do cristão? Faz parte da vida do cristão, sim. Vitória, sim. Bênção, faz parte. Cura, faz parte. Mas também faz parte exortação, faz parte correção, faz parte disciplina. Amém, irmãos? Então, nós, como cristãos, temos que aceitar tudo que a Bíblia tem para nós. Imagine se você se alimentar só de carboidrato, não comer uma proteína, não comer uma fibra, o teu corpo vai ficar doente. E assim a Bíblia. Pessoas que querem só ouvir bênçãos, vai ser um cristão doente. Vai sofrer, mas cedo ou mais tarde as consequências irão vir. Então eu digo para você essa noite, Deus tem bênção para a tua vida? Tem, Ele te ama. Deus tem salvação para a tua família? Sim, Ele te ama. Deus tem cura? Tem. Ele quer suprir a tua necessidade? Sim, mas Ele quer te ensinar também. Ele quer te corrigir também. Ele quer que você deixe aquilo que está errado na sua vida. Ele quer que você sonde o coração e diga, Senhor, há alguma coisa de errado? Me guia, porque eu quero abandonar. Amém, irmãos? A palavra é completa. Precisamos de tudo para sermos cristãos maduros e equilibrados. Glória a Deus. Outra pessoa que teve uma atitude correta diante de Deus, Zaqueu. Zaqueu, ele viu Jesus, subiu numa árvore, Jesus chama ele para jantar na casa dele, e aí Zaqueu fala uma frase poderosíssima. Por quê? Porque ele destronou o Deus que estava no coração dele. Como assim, irmãos? Ele fala, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes. Com essa atitude, ele destrona a mamão do seu coração. Por quê? Ele era cobrador de impostos, ele era ganancioso, ele cobrava mais do que era devido. Ou seja, o seu Deus era o dinheiro. Quando ele fala isso, ele está tirando o dinheiro do seu coração como o seu Deus e colocando Jesus. Amém? E aí Jesus se alegra e diz, hoje entrou salvação nessa casa. Por quê? Porque ele teve uma atitude, ele teve palavra e atitude. Amém? É isso que nós precisamos, irmãos. É confessar com a nossa boca e com as nossas ações. Assim foi com Zaqueu. E entrou salvação na sua casa. Ele foi muito abençoado. Outro exemplo de atitude. Vamos comparar Davi e Saul. Né? Os dois foram reis de Israel. Saul foi o primeiro rei e Davi o segundo. Qual a diferença? Olha, os dois reinaram 40 anos. O mesmo período, os dois reinaram. Qual a diferença? Davi fazia de tudo para não perder o Espírito de Deus. E Saul fazia de tudo para não perder o reino de Israel. Entenderam a diferença? Davi tinha um coração em Deus. Ele dizia, Senhor, Tu és o meu bem maior. E Saul, o seu bem maior era o reino, era ser rei, era o poder. Então, essa atitude fazia que Deus olhava para os dois e dizia, Davi é um homem segundo o meu coração. Ele não falou isso de Saul. Por quê? Se Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Davi é diferente. Davi, ele tinha um coração em Deus. Ele dava valor para aquilo que tinha valor. Amém? Então Deus ama a todos. Mas por que ele trata diferente? Porque
porque as pessoas se comportam diferente. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós como cristãos precisamos ter atitudes como esses homens que eu citei para vocês. Davi, Isaqueu, os grandes homens da Bíblia, né? Vou pegar um exemplo como um pai no seu lar. Eu preciso ter uma atitude de pai, ser o cabeça, amar a esposa como Cristo amou a igreja, ser um homem responsável, suprir a necessidade do lar, suprir as necessidades físicas, emocionais, espirituais, ensinar os filhos na palavra, sabe? Ter atitudes de um pai cristão que governa bem a sua casa. A mulher, por sua vez, também. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então a mulher tem que ser submissa ao seu marido, como diz a Bíblia. Ela é auxiliadora, que ajuda na missão, que é construir uma família, que é conduzir a família. Os filhos, por sua vez, a Bíblia ensina que tem que ser obediente aos pais, honrar os seus pais. E os pais não provoquem a ira dos seus filhos. Então, cada um tem que cumprir o seu papel, ter uma atitude de cristão. Aí a família vai ser uma família harmoniosa, ela vai agradar a Deus, e ela vai ser luz para esse mundo que precisa de bons exemplos. Amém? Irmãos, precisamos ter atitudes. Eu queria que Deus falasse que eu fosse um homem segundo o seu coração, né? Com certeza, cada um queria que Deus dissesse, olha, ali vai um homem segundo o meu coração, ali vai uma mulher segundo o meu coração. Então, se Deus ama todos, o que falta? Falta eu entender qual a minha postura, quais são as minhas atitudes, o que eu devo fazer diante de Deus e diante dos homens. É isso, irmãos. Deus fez tudo, está tudo preparado. Eu preciso fazer a minha parte. Porque tem um evangelho das facilidades, que parece que Cristo morreu na cruz e eu posso cruzar os braços, que está tudo consumado, está tudo pronto. Sim, realmente, o que Cristo era para ter feito, Ele fez tudo, está tudo pronto. Agora cabe a mim fazer a minha parte. Amém? E se eu não fizer, Deus não faz. Deus, Ele só faz aquilo que eu não posso fazer. O possível cabe a mim, cabe a você. Imagine como é que eu quero ter um lar abençoado se eu sou um péssimo marido, se eu sou grosso, se eu traio minha esposa, se eu não honro meus compromissos. O meu lar vai ser bom? Não vai. A culpa é de Deus? Não, a culpa é minha. Assim também a mulher, assim os filhos. Estão entendendo? Então eu tenho que olhar para dentro de mim e ver, Senhor, o que eu preciso mudar? Todos nós temos algo a mudar. O seu Walter e a pastora Heloísa estão em 45 anos de casado. Eu tenho certeza que tem coisas que os dois precisam melhorar como casal. Imagine eu que só tenho 15. Né? Então, irmãos, sempre teremos coisas para melhorar. Amém? Precisamos buscar a Deus, ter humildade e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Amém? E também, irmãos, temos que ter atitudes no nosso trabalho. Né? Se eu sou funcionário, eu preciso chegar no horário, preciso fazer a minha função com excelência, para que o meu patrão possa me valorizar, me colocar talvez num posto mais alto. E se ele não colocar, Deus abre outra porta que vai me valorizar. E se eu for patrão, tem que tratar bem também meus funcionários, valorizar eles, respeitar eles. Então isso é a atitude de cristão. Amém? Agora, tem cristão que acha que porque o patrão é cristão, ele pode se folgar. Também existe isso. E aí não devemos misturar as coisas, né? Cada um tem que fazer a sua parte. E aqui na igreja também. Aqui na igreja também temos que ter atitude. Como assim? Cada um de nós ganhou de Deus dons e talentos. Então nós temos que buscar em Deus, Senhor, qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Para servir o reino, para servir o Senhor, para fazer a obra avançar e alcançar outras pessoas. Então cada um de nós tem uma missão. E que você possa buscar a Deus para que você possa desenvolver essa missão. Amém? Deus tem grandes coisas. E também precisamos respeitar autoridades. Deus colocou a pastora Heloísa como nossa líder. Precisamos respeitá-la, orar por ela, porque Deus vai dar direção para ela, para conduzir a nossa igreja. Amém. Amém? É assim que funciona. Em cada ambiente vai ter alguém com autoridade, com liderança. E precisamos respeitar.
quem não respeita a autoridade, o primeiro foi Lúcifer, que se rebelou contra o seu Criador. E aí deu no que deu, né? Então, é importante honrar as autoridades. Amém? Irmãos, precisamos buscar a Deus. Isaías 55:6 fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E é interessante que até o Valmir, né, na abertura, falou em buscar a Deus, em ter tempo para Deus, e Deus também tocou no meu coração em relação a isso. Glória a Deus, eu vejo que Deus fala, né, de diversas formas. Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Então, irmãos, como eu falei do versículo, né, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Muitos dizem: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu digo para vocês, tempo é questão de prioridade. Como o Valmir disse, o dia tem 24 horas. E eu vou colocar dentro dessas 24 horas o que é importante para mim. Tempo é questão de prioridade. Eu pergunto para vocês, quanto tempo eu e você gasta com tela? Com celular? Grupos de WhatsApp? Rede social? Filme? Séries e outras coisas? Não é verdade? Agora, para mim tirar 30 minutos para buscar a Deus, é difícil. É difícil mesmo, irmãos. Sabe por que é difícil? Porque tem uma batalha espiritual. O mundo, o mal conspira contra nós para que nós não buscamos a Deus. Como é fácil gastar 2 horas vendo um filme. Agora, fique 2 horas orando e buscando a Deus. Não é mais difícil? Porque isso é espiritual. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos resistir. Amém, irmãos? Então não estou dizendo que não pode ter celular, não é isso. Precisamos administrar o nosso tempo. Precisamos ter prioridades, dar valor àquilo que tem valor. Amém? E buscar a Deus precisa ser uma prioridade. Até vou falar o versículo que o Valmir falou, Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, aquilo que eu preciso para a minha vida, Deus sabe, mas eu preciso fazer a minha parte, que é buscar Ele em primeiro lugar, e a parte dele, você pode ter certeza que Ele fará, que é acrescentar as coisas à tua vida. Amém? Deus não falha, Deus é fiel, Ele nunca descumpriu uma promessa dele, Ele é fiel, Ele tem todo o poder. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Tá? Precisamos ter um tempo diário de comunhão com o Senhor, sabe? Ter um momento de oração, de adoração, de conversar com o Pai, ter um relacionamento. Deus nos criou para ter relacionamento. Quando você ora, você fala com Deus. E quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Você desenvolve um relacionamento. E é isso que Deus quer. E foi para isso que fomos criados. Porque Deus é um Deus de amor. Ele diz na palavra, Abba Pai, porque Ele quer ser o nosso paizinho. Não ter uma religião. Muitos confundem buscar a Deus com religião. Porque ter uma religião é fácil. A pessoa vem uma vez por semana, numa igreja qualquer, cumpre os mandamentos, dá o dízimo e tal, e vai para casa e continua a sua vida como sempre. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer uma religião. Deus quer intimidade. Deus quer relacionamento. Ele é teu Pai. Nós somos seus filhos. É isso que Deus quer de mim. Amém? Por isso que precisamos orar, ler a Bíblia, vir à igreja. Porque quando a gente vem à igreja, irmãos, é tremendo. Porque aqui nós nos encontramos. Aqui o poder de Deus passeia nos corações. Aqui nós adoramos, ouvimos uma palavra. Um ajuda o outro. Um fortalece o outro. A igreja é forte. A Bíblia, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Nós somos a igreja de Cristo. E é muito importante nos reunirmos. Amém? Como o Valmir falou também, eu reitero. Vamos vir ao culto. Só se
realmente acontecer algo muito que não dê, mas priorize, porque com certeza isso vai ser muito bom para você e para o coletivo. Amém? Glória a Deus. Tu és maravilhoso. Precisamos dar valor àquilo que tem valor. Precisamos valorizar mais as pessoas do que os bens materiais. Muitos valorizam mais os bens do que as pessoas. Está errado. O que tem valor é as pessoas. Tem pessoas que constroem uma carreira, uma fortuna, em cima dos escombros da sua família. Não vale a pena. Não compensa. Precisamos trabalhar, sim. Precisamos ter uma carreira, sim. Mas a família vem antes. A família é mais importante. Precisamos ter equilíbrio em saber dar atenção devida à família e também ao trabalho. Estão entendendo, irmãos? O que adianta tu conquistar e ter uma família destruída? Os filhos revoltados, sabe? Isso não compensa. Precisamos dar valor às pessoas. Precisamos dar mais prioridade para a família do que para os amigos. É bom ter amigos? Sim, eu tenho, é importante, faz parte, mas a família vem antes. Tem pessoas que esquecem da família por causa dos amigos. Está errado. Quando você estiver passando necessidade, quem vai olhar por ti é a tua família. A maioria dos amigos sacode a poeira e vai embora. É assim. É assim. Já cansei de ver histórias semelhantes. Então, precisamos dar valor para aquilo que tem valor. A família é algo precioso. Amém? Precisamos priorizar mais o marido, a esposa, do que os filhos. Hoje, muitos lares se inverteu. Os filhos são os reis da casa. Isso está errado. Isso está criando pessoas fracas para o futuro. Essas crianças que são superprotegidas, que são mimadas, que tudo que elas querem elas ganham, quando elas forem para o mundo real, porque elas vivem numa bolha nessa situação, quando elas forem para o mundo real, elas vão sofrer, porque o pai e a mãe faz tudo suas vontades. Não. O filho precisa ouvir não. O filho precisa ouvir sim na hora do sim e ouvir não na hora do não. Porque eles acham que o mundo vai ser assim, que nem os pais dele. E o mundo não é. O mundo é hostil. Lá fora vai ter um patrão, vai ter alguma autoridade que vai exercer a autoridade. E ele não vai saber lidar com isso. Ele vai casar e a mulher não vai ser como a mãezinha dele, ele vai se separar. Não está preparado para o mundo. Amém, irmãos? Então, os filhos têm que ter, são valorosos, sim. São a herança do Senhor? Sim, eu amo, demais o André, o Davi que está vindo, amo muito, Deus sabe. Mas a Karine tem que ser minha prioridade, porque um dia o André e o Davi vão casar e vão embora, e vai ficar nós dois. Amém? Então, irmãos, precisamos pedir sabedoria para educar os nossos filhos. Os nossos filhos estão sendo destruídos pelas telas. Irmãos, os nossos jovens estão viciados em jogos, internet, em celular. Isso destrói o cérebro, isso gera ansiedade. Nunca foi tão alto o índice de suicídio entre adolescentes. Por quê? Porque os pais abandonaram seus filhos das telas. Porque é mais fácil, eles não incomodam. Eu não preciso ficar olhando, cuidando. Mas isso tem um preço alto, lá na frente vai vir a conta. Então, eu não posso também criar meu filho numa bolha, dizer não tenha celular, não é isso. A palavra sempre é equilíbrio, moderação. Eles precisam ter contato com a tecnologia para estar por dentro, como seus coleguinhas, sim, mas não podem ser viciados. Existe tempo para tudo na nossa vida. Amém, irmãos? E isso tem destruído a geração. Eu tenho visto adolescentes sem atitude, páginas parados, não sabem nem para onde vão. Não sabem, porque estão alienados. O excesso de estímulos destrói o cérebro, irmãos. Destrói o cérebro. Então, que Deus possa dar sabedoria para que os nossos filhos tenham horário para acordar,
horário para se alimentar, horário para ir para a escola, horário para tela, horário para o desenho, horário para tudo. Não só uma coisa, amém? Se eu amo meu filho, eu vou buscar esse equilíbrio, porque isso vai fazer dele um adulto saudável. E dizer não sim, por quê? Porque lá fora ele vai ouvir o não da vida, ele vai saber lidar com esses nãos. Ele tem que se frustrar dentro da minha casa, sim, porque lá fora, quando se frustrar, ele vai saber lidar com a frustração, porque senão ele é um candidato ao suicídio, como tem acontecido, infelizmente, né? Que a gente tem visto. Amém, irmãos? Por quê? Porque os pais confundem amar os seus filhos com fazer todas as suas vontades. Eu não posso fazer todas as vontades do meu filho. Eu preciso dar o que ele precisa. Preciso dar muito amor, muito carinho, sim. Tempo de qualidade, sim. Dar o sustento, educação, ensinar a palavra, tudo isso. Mas quando precisar, corrigir, sim. Dizer não. Amém? Porque eu amo. E Deus nos trata dessa forma. Deus não dá tudo que eu peço. Deus dá tudo que você pede? Deus não dá. Deus não dá, ainda bem, porque nós não temos noção lá na frente dos impactos, mas Ele tem. Então Ele quer o nosso melhor, amém? E às vezes o não de Deus é o melhor, naquele momento, né? Glórias a Deus. Irmãos, também precisamos priorizar marido e mulher frente aos nossos pais. Os nossos pais, a Bíblia diz que nós temos que amar, honrar, mas marido e mulher também é prioridade, amém? Não estou falando que tem que deixar de lado, não é isso, mas tem muitas pessoas que deixam o cônjuge por causa dos seus pais, e precisamos entender que marido e mulher vêm antes. E muitas pessoas também não priorizam a obra de Deus. Elas ganham o seu valor, o seu salário, o seu recurso e gastam tudo com ela. Gastam tudo com as suas necessidades, mas com o seu lazer. Precisamos também, irmãos, separar uma parte que é de Deus, que é o dízimo e a oferta. Porque esse valor, ele vai fazer o nome do Senhor ir adiante. Eu não posso ir lá na África, na Turquia, em tantos lugares, que missionários são abençoados. Mas através do meu trabalho, esses valores alcançam aquelas vidas. E lá eles alcançam pessoas para o reino de Deus. Amém? Que nós também possamos honrar a Deus com o nosso trabalho, com o dízimo e com a oferta. Isso também é valorizar a Deus. Amém? Porque assim como o Evangelho chegou até mim, se chegou até mim é porque alguém pagou um preço. Então, hoje é o momento de nós pagarmos o preço para que alcance a próxima geração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e muitas vezes, para mim priorizar o que é importante, eu tenho que dizer não. Muitas vezes, as pessoas não vão entender esse não, mas é necessário para que eu possa dar valor ao que tem valor, priorizar o que é prioridade. Eu tenho que dizer não para algumas pessoas, às vezes, mas vale a pena. Amém? Irmãos, a igreja é como se fosse um barco. O mundo, aliás, o mar é como se fosse o mundo. Se a água do mar entrar no barco, o barco afunda. Se o mundo entrar na igreja, a igreja afunda. Então, irmãos, eu vejo que existem, infelizmente, muitas igrejas que estão se adaptando ao mundo para arrebanhar mais pessoas. Só que isso não é a vontade de Deus e acaba frustrando muitas pessoas. Porque muitas pessoas, é prometido coisas para ela e nunca se realiza. Elas se frustram, achando que foi Deus que decepcionou, mas não, elas foram ensinadas errado. Então, irmãos, a Bíblia, ela é 100% a verdade, amém? E precisamos ouvir a palavra de Deus pura e verdadeira. Infelizmente, muitos usam a Bíblia para seu benefício próprio, e que Deus possa sempre nos guardar, para que a gente possa ouvir a mensagem verdadeira, amém? Porque senão
vamos afundar. E as pessoas, elas querem cada vez mais liberdade. Elas estão buscando cada vez mais liberdade, só que não se dão conta de que quanto mais livres elas querem ser, mais escravas do pecado acabam se tornando. Entenderam, irmãos? Quanto mais liberdade, mais elas se afundam no pecado. Os limites vão se alargando. Então, por isso que o mundo está assim. Porque o mundo, as pessoas que vivem no mundo, precisam de cada vez mais para sentir cada vez menos. Porque o vício é isso. As pessoas precisam de cada vez mais e sentem cada vez menos. Porque elas estão longe de Deus. E Jesus é a água viva. Quando eu bebo dessa água, a minha sede se sacia. Amém? E eu não preciso de mais nada. Porque Ele é o meu tudo. O buraco que está no nosso coração, no nosso peito, tem o tamanho de Jesus. E se Ele está no meu coração, eu não tenho falta de nada. Amém? E as pessoas do mundo estão na busca, achando que se eu ganhar mais dinheiro, achando que se eu conquistar aquela pessoa, se eu tiver aquela posição, sempre na busca. Já viram um cachorro que tenta pegar o rabo? Já viram? E fica em círculo e nunca alcança? Assim as pessoas do mundo lá fora. Todos nós queremos ser felizes. Todos. Infelizmente, eles estão buscando o lugar errado. E nunca vão encontrar. E nós podemos louvar e agradecer a Deus, porque nós achamos o tesouro. Achamos Jesus. Estamos no lugar certo. Amém? Precisamos apenas fazer a nossa parte. E o nosso coração vai se encher. Jesus diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Então a felicidade é de dentro para fora. Eu aceito Jesus, dentro do meu coração, ele se enche de Deus, de alegria, e aquilo transborda para fora. E as pessoas do mundo pensam que a felicidade é de fora para dentro. É eu alcançando, é eu conquistando, é eu buscando para dentro. Mas não é. Então nós temos o privilégio de conhecer isso. E por isso precisamos valorizar. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, como eu falei, infelizmente muitas pessoas buscam a felicidade nos lugares errados. Só que andar com Deus é diferente. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E o que é ser santo? É ser separado desse mundo que eu expliquei para vocês. Desse mundo que conspira contra Deus, com os valores invertidos, que bate palma para o pecado, que valoriza a iniquidade. Esse mundo caído é viver nesse mundo, mas separado desse sistema. Estão entendendo, irmãos? Amém? Isso é ser santo. E para me conseguir isso, irmãos, eu preciso de um relacionamento com Jesus. Como eu já falei, Deus não quer uma religião, Ele quer um relacionamento. Então, eu e você precisamos diariamente buscar esse relacionamento. Estamos trilhando daí o caminho da santificação. Porque nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Então, o pecado que estava sobre a minha vida, eu não tinha como pagar. Jesus pagou. A Bíblia diz que a salvação é de graça e pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Jesus pagou o preço pelo teu pecado. O que acontece? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado estava sobre mim. Quando eu aceito a Cristo, o meu pecado é transferido para Jesus. E como ele já morreu, então ele já pagou o salário. Então eu tenho livre acesso agora ao trono da graça, aos santos santos. Somente por isso, se não fosse Jesus, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Então a obra de Cristo está pronta, está feita. Então o que eu preciso fazer para alcançar a santidade, como eu falei para vocês? Primeiro passo, aceitar a Jesus. Então, meus pecados são perdoados. Segundo passo, dizer não para o pecado. Isso é pecado? Eu não quero. Eu não quero andar segundo a carne. Rejeitar o pecado. E o terceiro passo, andar
nos caminhos do Senhor, buscar um relacionamento de pai e filho. Aí começa o processo da santificação. Começa quando eu aceito a Jesus e eu vou desenvolvendo a minha salvação. Eu vou buscando a Deus, tendo um relacionamento diário com o Pai, e aí então começa o processo da santificação. Estão entendendo, irmãos? Amém? A santificação é um processo. E o Espírito Santo nos assiste. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz a Bíblia. Então, eu sozinho não conseguirei jamais a santificação. Você sozinho jamais conseguirá. Mas o Espírito Santo, ele nos assiste, ele nos auxilia, ele intercede por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. E além disso, Jesus, o justo, está à direita do Pai, que também intercede por nós. Amém? Através dele, nós alcançamos a santificação. Amém? Por isso, irmãos, vale a pena buscar a Deus. Irmãos, santidade não combina com desonestidade. Santidade não combina com mentira, nem com imoralidade. Santidade não combina com inimizade, não combina com mágoa, não combina com fofoca e nem com pornografia. Santidade não combina com essas coisas. Por isso que eu falei, precisamos rejeitar o pecado. Como Josias, né? No templo, esse ídolo não agrada a Deus, ele é um ídolo pagão, tiro fora. Assim como eu listei para vocês, essas características, mentira, desonestidade, inimizade, isso não agrada a Deus, tire fora. Assim, você está limpando o seu coração, você vai estar agradando a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, é isso que Deus espera de nós. Que a gente busque ter uma vida reta diante de Deus. E como eu vi em Josias, como Deus se agradou da sua atitude. E ele é um modelo, um exemplo para nós também. E é interessante como o próprio rei Ezequias, ele reinou um pouco antes de Josias, e naquela oportunidade existia a serpente de bronze que Moisés fez lá no deserto, lembram? Que o povo estava sendo picado por cobras, e Moisés fez aquela serpente. O rei Ezequias destruiu ela, porque o povo estava adorando aquela imagem de bronze. Então, irmãos, às vezes Deus nos dá algo e aquilo vira nosso ídolo. Às vezes Deus nos dá um emprego e aquilo vira um ídolo. Deus nos dá um marido ou uma esposa e aquilo vira um ídolo. Deus nos dá um filho e aquilo vira ou um sucesso ou dinheiro. Estão entendendo, irmãos? Temos que cuidar para que a bênção do Senhor não ocupe o lugar do abençoador. Isso é perigoso. Amém? Amém. Precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Deus, família, trabalho, a igreja. Amém? E precisamos cuidar bem da nossa família, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior que o incrédulo. Está lá em 1 Timóteo capítulo 5, 8. Então, precisamos cuidar da nossa família. Irmãos, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, é um versículo muito conhecido. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, vocês querem achar? Então, pode achar 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Amém? Então, irmãos, a bênção de Deus, ela tem um processo, ela tem um passo a passo. Amém? Não é de qualquer jeito. Então, olha só, o versículo começa se, né? Essa palavra se, ela é condicional. Se o meu povo, quem é o povo de Deus? Nós somos o povo de Deus.
Então, se nós queremos a bênção, se nós queremos ser sarados, precisamos observar esse passo a passo. Se eu não observar, a bênção não virá. Olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, precisamos, irmãos, se humilhar perante a poderosa face do Senhor. Precisamos derramar o nosso coração, precisamos ter um coração sincero, um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu, e temos que buscar ao Senhor não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Não podemos ser interesseiros, temos que ter um relacionamento com Deus porque Ele me ama, Ele é meu Pai. É como, imagina eu ter um relacionamento com a minha esposa só porque ela faz algo para mim, ela tem alguma coisa para me oferecer. Não, eu tenho que amar. Eu tenho que amar a Deus e ser amado por Deus. Então eu tenho que ter um coração humilde, quebrantado. Tá? Se o meu povo se humilhar, orar, precisamos comunhão com Deus. Buscar a minha face. E o quarto, se converter dos seus maus caminhos. Então o pecado, ele afasta nós de Deus. Então precisamos, como eu disse, deixar de lado o pecado. Aí o que vai acontecer? Eu os ouvirei do céu. Quem quer que Deus nos ouça? Todos querem, amém? Precisamos nos humilhar, orar, buscar a face e se converter nos nossos maus caminhos. Aí Ele vai ouvir, vai perdoar e vai sarar o teu coração, a tua casa, a tua vida, a tua família. A bênção do Senhor será sobre a tua vida, sobre a tua descendência, amém? Agora não adianta, como infelizmente tem muitas pregações por ali, que Deus é bom, Deus dá a vitória, mas não fala para a pessoa o que ela tem que fazer. A pessoa até vai sair de uma pregação dessa, que está mais para uma palestra motivacional, alegre, confiante, mas no primeiro obstáculo vai murchar, vai perder tudo aquilo. Estão entendendo, irmãos? Então, se nós formos solidificados na palavra, sabe? Não vai ter luta que vai nos animar, não vai ter problema que vai nos afogar, não vai ter nada que vai nos impedir de seguir o caminho do Senhor. Passar pela dificuldade, sim, todos passam, mas a vitória é garantida. Aqueles que estão em Cristo, a vitória é garantida. Deus vai guardar, Deus nunca desampara, Deus é fiel em cumprir cada promessa que Ele tem feito para cada um de nós. Amém? Mais uma vez reitero, precisamos fazer a nossa parte. Amém? E Deus quer te usar com seus dons e talentos. E tenha certeza que a bênção do Senhor estará sobre a tua casa, sobre a tua família, Com certeza, todos nós temos algo que precisamos da parte de Deus. Amém? Tenha certeza que no tempo certo Deus irá abençoar. Porque a bênção antes do tempo é maldição. Vocês sabiam que bênção antes do tempo é maldição? Exemplo bíblico: filho pródigo ganhou a herança antes do tempo. Se ganha herança quando o pai morre, o seu pai era vivo, ganhou a herança, gastou tudo, não tinha o que comer, estava humilhado lá no meio dos porcos. Ainda bem que ele teve humildade e voltar para a casa do pai, mas muitos no seu lugar teria tirado sua própria vida. E ele teve humildade e se arrependeu. Então, irmãos, bênção antes do tempo é maldição. Precisamos confiar em Deus, saber que cada oração nossa tem 3 respostas: sim, não ou espero. Amém? E precisamos aceitar a resposta de Deus, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem subiu o coração do homem, isso Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Essa é uma promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Vale a pena buscar a Deus. Irmãos, eu digo para vocês, onde estaria eu hoje se há 20 anos atrás não tivesse aceitado a Cristo? Eu estava numa depressão profunda, com 19 anos de idade, hoje tenho 39. Mas Jesus veio, me resgatou. Eu disse: sim, Senhor, estou aqui hoje, podendo ajudar outras pessoas. Olha,
Então, se não fosse Jesus, olha, irmãos, do fundo do meu coração, eu falo para vocês, eu sei que eu passei, foi muito pesado, irmãos, até a ideia de suicídio passou pela minha cabeça, sabe? Foi muito pesado. Eu digo para vocês, eu não saberia nem se eu estaria vivo hoje, se não fosse Jesus. Eu falo isso com todo o meu coração. Mas Deus é tão bom que Ele me resgatou. Usou pessoas para me ajudar. Usou muitas pessoas para me ajudar. E hoje eu quero ser uma dessas que ajuda outras também. Amém. A que estão passando por dificuldade. Amém. Amém? E Deus também quer usar você, com a sua história, com a sua vida, para ajudar outras pessoas naquela dificuldade. Porque eu passei por depressão. Um usaram droga, o outro é outro problema, e assim por diante. Então cada um na sua área pode ajudar o outro. Amém? Amém. Eu te louvo, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua obra na minha vida. Então, irmãos, para concluir, Deus quer de nós um relacionamento de pai para filho. Ele quer um relacionamento. É isso que está esperando de mim e de você. Amém? Então, que você possa pedir para Deus, sonda o seu coração, assim como Davi fez uma oração, né? Davi orou assim: sonda-me, ó Deus, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Que você, com toda sinceridade, com humildade, abra o seu coração, peça para o Espírito Santo mostrar se tem algo dentro do seu coração que tem que mudar, e deixe Ele mudar. Pode doer, vai doer, pode doer, mas vai sarar. Amém? Você vai ver a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, os rios de Deus fluírem sobre a tua vida, e você dirá: valeu a pena. Com Jesus sempre vale a pena. Amém? Amém? Glórias a Deus. Amém? Eu vou primeiro, então, irmãos, fazer uma oração, depois tem um louvor. Primeiro eu quero estar orando com os irmãos. Amém? Irmãos, pode se colocar de pé. Glória a Deus. A hora passa rápido, né? Bem rápido, mas glória a Deus. Falei tudo que Deus tocou no meu coração. Então, irmãos, é interessante que, conforme vai passando os dias, Deus vai me dando algumas coisas, né, da pregação, eu vou anotando. Deus vai dando, eu vou anotando. E no domingo anterior, sempre na segunda-feira, eu sento e aí eu começo a montar. Mas é interessante que tem coisas que Deus, sabe, dá um toque especial. E hoje, o toque especial é sobre relacionamento. Tanto que eu falei várias vezes. Deus quer um relacionamento. Deus não quer que eu seja um cristão mecânico, que venha no culto, que venha no estudo e deu. Não, Ele quer um relacionamento. Ele não quer uma religião, que você cumpra alguns rituais e diga: eu fiz a minha parte, tá bom. Não, não está bom. Deus quer um relacionamento. Ele é teu Pai, Ele te ama, Ele pagou um alto preço pela tua vida. Ninguém te ama mais que Jesus. Ninguém nesse universo inteiro te ama mais que Jesus. Ele é Deus. Ele não precisa de mim. Ele é autossuficiente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou todas as galáxias. Ele tem todo o poder. Ele poderia simplesmente me descartar, me jogar fora. Eu não faço falta para Jesus. Agora, o amor que Ele tem por nós muda tudo. O amor que Ele tem por nós nos tornou valiosíssimo aos seus olhos, tanto que Ele entregou a sua vida. Irmãos, nós não temos noção do que Jesus sofreu. Quando a gente assiste um filme, a gente vê o sangue, o espinho, os pregos, mas nós não temos noção do sofrimento físico, que foi terrível, o espiritual, que Ele toma sobre si todo o pecado, toda a enfermidade, e também o único momento da história da eternidade que Ele fica longe do Pai, porque Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento,
ele estava sofrendo a dor física dos cravos, a dor espiritual dos pecados, das enfermidades, e estava sem o Pai. Jesus nunca ficou sem o Pai. Nunca, desde a criação, antes da criação, sempre os três são um. Nunca se separaram. E nesse momento da cruz, Jesus se separou do Pai. Nós não temos noção da dor, mas Ele fez isso porque Ele me amou. Amém. Ele fez isso porque amou você. Será que Ele não merece a nossa atenção? Será que Ele não merece o nosso coração? Será que Ele não merece estar em primeiro lugar na minha vida? Será que Ele não merece ser a minha prioridade? Será que Ele não merece Ele ouvir a minha voz todos os dias? Será que Ele não merece que eu leia a sua palavra? Será que Ele não merece que eu venha me reunir com meus irmãos aqui na igreja para louvar e adorá-lo? Amém, irmãos? Que possamos refletir isso. Que quando sairmos daqui, possamos dizer: Senhor, estou aqui. Que o Senhor possa mudar aquilo que tem que ser mudado. Porque eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Amém? Senhor Jesus, estamos aqui, Pai. Aqui é a Tua igreja, Senhor. O Senhor tocou no meu coração muito forte a palavra relacionamento. E é isso que estamos buscando, Pai. Estamos aqui, Senhor, não apenas para cumprir uma segunda-feira, um ritual, dizer que eu vim na igreja, pronto, a minha parte eu fiz. Não. Eu quero Te adorar, Senhor. Eu quero Te buscar, não por aquilo que o Senhor pode me dar, mas por aquilo que o Senhor é. O Senhor é meu Pai, Abba Pai. Ninguém me amou tanto como o Senhor. E o Senhor derrama o amor sobre os nossos corações. Queremos ser cheios de Ti, Espírito Santo. Nos enche, Senhor. Nos desperta, Pai. Nos ajude a dar valor àquilo que tem valor. Nos ajude, Senhor, a Te priorizar. Desperta em nós, Senhor, os nossos dons e talentos. Queremos contribuir com o Teu reino. Queremos que outras pessoas, Senhor, conheçam a Ti. A Tua palavra diz que a messe é grande, mas poucos são os ceifeiros. Senhor, eis aqui os Teus ceifeiros. Nos capacita, Senhor, nos enche com o Teu poder. Precisamos da Tua direção, do Teu poder, da Tua ajuda, porque sem Ti não somos nada. Sem Ti nada podemos fazer. Senhor, eu quero abençoar cada vida aqui essa noite, em nome de Jesus. Senhor, enche cada um com o Seu Espírito, com o Espírito Santo, que eles possam ir daqui, Senhor, plenos, cheios de Ti, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ser alegres, felizes, libertos, sarados, curados, que as suas famílias venham ser abençoadas, Senhor, que a sua casa, o seu trabalho possa ser abençoado pela vida deles estar na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Ajude cada um, Senhor, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua dificuldade. Ajuda, Senhor. Espírito Santo, capacita cada um para que possamos vencer todos os dias, Senhor, as batalhas, para glorificar o Teu nome, Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e a honra e a glória somente a Ti, Senhor. Nos ajude, Pai. Eis-nos aqui. Queremos um relacionamento. Amém? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Maravilhoso Deus. Aleluia. Pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero
Não preciso de formalidade. Diga, eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religião. Então chame por ele. Chame por ele. E se precisar, é só chamar. Eu sei, pode ser de madrugada, qualquer hora, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só. Vai. Eu sou teu pai, é só. Levante a voz, diga: eu sou teu pai. Eu sou teu pai, é só. Eu sei, levante a voz e diga: eu sou teu pai, é só. Eu sou e não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Glória a Deus, irmãos. Amém? É bem isso, irmãos. Deus, Ele não quer formalidade. Deus não quer religiosidade. Ele quer um relacionamento. Amém? Irmãos, eu não sei você, mas eu senti uma presença de Deus muito forte. Sabe? Deus está aqui operando nos nossos corações. Amém? Deus é fiel. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Deus está aqui operando em nossos corações. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que você possa meditar essa semana sobre essa palavra e essa música que possa transformar as nossas vidas. Amém, irmãos? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Que Deus abençoe você e a sua casa essa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.